Fala pessoal, hoje a gente vai ver sobre bookmarkers, né? Então, basicamente, os bookmarkers são indicadores ou marcadores. Ele marca eh, visualizações que a gente coloca aqui no Power BI. Ele é muito bom para fazer com que o nosso dashboard ele fique enxuto. A gente precisar fazer ali, a gente não precisa fazer várias telas com diferentes tipos de visualizações. A gente usa os indicadores ali para facilitar esse nosso trabalho. Então, nesse caso aqui do Power BI, que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem duas abas, né? Uma primeira de recursos humanos e uma de financeiro. Então, eu fiz alguns botões aqui só para ficar um pouco melhor essa questão de transição, né? Então, a ideia aqui é que, por exemplo, a primeira forma que a gente vai utilizar os indicadores é justamente para fazer essa transição de tela. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em recursos humanos, ele vai para a aba de recursos humanos. Se eu clicar em financeiro, ele volta aqui para a aba do financeiro. Como é que a gente faz isso, nessa questão dos indicadores? Primeiro, você precisa vir aqui na guia Exibição e habilitar os indicadores. E aí ele vai aparecer aqui do lado. E os indicadores, ele tem esse formato aqui. E basicamente, quando você vai criar ele, você tem que estar visualizando o que você quer criar de marcador, né? Então, por exemplo, aqui eu estou na tela do financeiro. Então, o indicador que eu vou criar aqui, ó, vai ser chamado de financeiro. Ou seja, se eu clicar nesse marcador aqui, eu quero que ele vá para a tela do financeiro. Ele me mostre essa visualização. Tá? Do mesmo modo aqui para recursos humanos. Então, nesta tela aqui, eu vou criar um outro indicador que vai ser chamado de RH, por exemplo. Né? Ou seja, se eu clico aqui no indicador financeiro, eu vou para essa visualização, que é a aba do financeiro, e se eu clico aqui em RH, eu vou para de recursos humanos. Ou seja, é só a gente habilitar esses indicadores nos botões que eu criei aqui em cima, por exemplo. Né? Então, aqui no financeiro, quando eu clicar aqui, eu quero que a minha ação, ou seja, uma ação que eu venho aqui nos formatos, ela seja do tipo indicador, tá? E ele vá para a aba do financeiro, que é aquele indicador que eu criei. Então, agora que eu criei uma ação, se eu segurar o botão de Ctrl e clicar aqui no financeiro, ele já vai para a aba do financeiro. Então, a gente já faz a mesma coisa aqui com o de recursos humanos, ela cria uma ação, indicador, e para ir para RH. Então, aqui a gente já conseguiu fazer a transição de tela usando indicadores. Só que essa é uma das funcionalidades dos indicadores. Tá? A segunda, e também muito importante, é o próprio uso com relação a uma mesma tela. Então, aqui, por exemplo, eu estou utilizando uma modelagem, parâmetros e parâmetros de campo. Então, eu criei uns parâmetros de campo, onde eu consigo mudar esses gráficos aqui, ao invés de eles serem por área, eu consigo mudar e mostrar, por exemplo, nível. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui como é que isso está se configurado, né? Como é que ele está configurado. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um filtro das categorias, que esses foram os parâmetros de campo que eu criei. Vou botar um filtro nesta página. Lembrando, para habilitar o filtro, basta vir aqui em exibição e clicar aqui nesse botão de filtro. Então aqui eu habilitei, e aí eu vou botar aqui a seleção única, e eu vou, ó, por exemplo, se eu clicar em nível, ele muda aqui o parâmetro, a categoria que eu estou comparando o meu valor. Né? Se eu mudo aqui, também muda, e estado civil, ele vai para esse valor. Então, o padrão aqui é a área. Tá? Ou seja, o que ele mostra aqui de início é a área, e eu quero mudar para nível, por exemplo. Então, eu só preciso criar indicadores para cada uma dessas visualizações e, por exemplo, jogar nesses botões. Tá? Então, vamos fazer a primeira criação dos indicadores. Né? Então, vou aqui para guia de indicadores, né? Vou clicar aqui na área. Então, a da área, ela já está como padrão aqui o do RH. Então, quando eu clico aqui no RH, ele já me mostra da área, que é padrão ser o primeiro item do meu campo, do meu parâmetro do tipo campo. Quando ele não está nada selecionado, ele já me seleciona o primeiro, no caso, é a área. Então, esse RH aqui, na realidade, é um RH já filtrado pela área. Então, agora o que eu preciso fazer é simplesmente o do nível. Então, eu vou criar um indicador agora mostrando esse nível. Vou adicionar, agora vai ter o RH nível, perfeito. Ou seja, aqui, ó, se eu clicar em área, ele mostra da área. Se eu clicar em nível, ele mostra o do nível. Tá? E aí, a ideia é que eu jogue ele para esses botões, né? Então eu criei aqui 4 botões
porque ó, tem um aqui na frente e tem um aqui atrás, transparente, né? Então, basicamente, a ideia é o seguinte: se eu estiver mostrando o indicador de área, eu quero que esse botão de nível ele meio que desapareça, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, vou aqui na seleção para ativar esse item aqui. Basta clicar aqui em exibição e nesse botãozinho de seleção que você vê quais são todos os componentes que existem aqui no Power BI. Então, por exemplo, aqui eu tenho forma da área verde, aqui o nível verde e o transparente que está atrás deles, né? Ou seja, se eu estou na RH área, eu quero que o nível verde ele desapareça. Então, fica mais ou menos assim, ó, certo? E aí, agora como é que eu faço para atualizar? Porque se eu clicar aqui, ele volta do jeito que estava, né? Então, eu vou apagar aqui o nível verde e agora, aqui na área, eu vou atualizar. Atualizar, pronto. Agora, se eu clico nesse botão de área, ele mantém aqui o botão verde desaparecido, né? Ou seja, sem estar aparecendo aqui oculto e do jeito que eu quero aqui, tá? Do mesmo jeito, se eu clicar em nível, ele volta para a configuração padrão, certo? E agora o nível é o contrário, né? Eu preciso deixar oculto a área verde. Então aqui eu vou novamente clicar em atualizar. Beleza. Agora se eu clico em área, eu fico com a areazinha verde e o nível transparente. E se eu clico em nível, eu mudo a visualização. E agora é só jogar isso para cada um dos botões, né? Então, por exemplo, aqui na área, quando eu clicar nesse botão transparente de área, eu quero o quê? Que apareça uma ação, que tenha uma ação que ele vá para o indicador, né, RH área. E do mesmo modo, então, ó, se eu clicar aqui agora, ele já muda para a área. Se eu clicar nesse de nível, eu quero que tenha uma ação que me mostre o indicador mudando para RH nível. Perfeito. Agora eu já tenho toda a minha configuração finalizada. Se eu clico aqui em nível, ele vai para nível, a área vai para área, e assim você pode modificar e criar vários formatos assim de visualização, vários jeitos de se visualizar um mesmo dashboard sem precisar ficar criando várias abas. Então, é nisso que os bookmarkers aqui, os marcadores, os indicadores são importantes para a gente facilitar no dia a dia ali, na operação dos nossos dashboards e análises no Power BI. Perfeito? Então, se você gostou, curta, comenta aqui abaixo, bota um seu comentário aqui abaixo para que eu responda prontamente as suas dúvidas, tá? Ou sugestões. E inscreva-se no canal para mais vídeos, tá? Então, até a próxima, fiquem com Deus, um abraço.